Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O convidado de hoje é um especialista em relações de trabalho e ele vai falar sobre essa greve dos caminhoneiros, sobre a realização, o que ela revela, quem é essa categoria de trabalhadores brasileiros. Vamos ver quem é ele. Temos aí o professor Rui Braga, ele tem uma larga experiência internacional, já estudou e fez pesquisas na África do Sul, em Coimbra, Portugal, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele estuda terceirização, telemarketing, motoboys, a precarização do trabalho. Obrigado por ter vindo, Rui. Obrigado, Marcelo. Eu queria que você, de início, explicasse quem são os caminhoneiros, como eles se organizam, o que eles fazem, como é a vida deles. Bom, existe essa tese que está se tornando bastante frequente, né, na imprensa, de que a gente está enfrentando um lockout, ou seja, uma espécie de greve de empregadores, de patrões, enfim. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que não me parece esse o caso. Existe, de fato, interesse de empresas de transporte, em especial, interesses ligados à tributação, para que haja isenção de PIS, COFINS, CID, etc. No entanto, as características dessa categoria não são características, né, de um setor, digamos assim, que seria facilmente instrumentalizado pelo interesse. Quantos eles são, mais ou menos? Estima-se que em torno de 2.300.000 caminhoneiros no país todo, se você contar todos eles, ou seja, tanto os caminhoneiros que são caminhoneiros autônomos, no interior dos caminhoneiros autônomos, tanto aqueles que são os proprietários dos seus próprios caminhões, quanto os agregados, ou seja, que trabalham informalmente para os caminhoneiros autônomos. Eles têm 2 ou 3 caminhões e tem um agregado que trabalha para eles. Ou 1 ou 2 caminhões, e quando ele não está usando o caminhão, ele empresta o caminhão e o agregado, enfim, utiliza, ou 2 caminhões, enfim, ou seja, mas numa relação informal de trabalho, de emprego, né? E entre os empregados, né, você percebe hoje em dia um crescimento bastante acentuado, bastante agudo do trabalho terceirizado e da formação de cooperativas de motoristas, né? Então, tanto de um lado quanto de outro, você vai perceber nitidamente que é um setor, é uma categoria que enfrenta muitas dificuldades. Autônomos, mais ou menos, quantos são? Os autônomos em torno de 70% da categoria. E os empregados diretamente 30%, somando os terceirizados e os diretamente Quais são as contratados. condições de trabalho deles, condições de vida? As condições de trabalho são realmente muito degradantes, né? Quer dizer, para que você tenha uma ideia, em média, esses trabalhadores passam 19 dias fora de casa por mês, né? Com, vamos dizer assim, rodando em torno de 10.000 quilômetros por mês. Com enormes dificuldades ligadas aí à questão da segurança, por exemplo, nas estradas, né? Roubo de frete. Roubo de carga, enfim, sem dúvida alguma. Isso é uma realidade hoje no país. Inclusive, um dos problemas que a gente verifica nesse setor, né, problemas muito graves, né, são as longas jornadas. Jornadas de 24 horas, por exemplo. Cara, 24 horas... Dirigindo. E por que isso acontece? Muitas vezes é porque os caminhoneiros não desejam parar naqueles locais em que os caminhoneiros param com frequência porque eles têm medo de serem assaltados, né? Isso tudo faz com que a jornada de trabalho, que apenas em 2015 foi regulada por uma lei sancionada pela presidente Dilma, tenha muita dificuldade hoje de você, inclusive, aplicar essa lei, essa regulação da jornada de trabalho, por exemplo. Os autônomos aderem muito pouco a essa regulação, não lhes interessa. Porque a maioria é informal, né? Uma enorme informalidade. Quer dizer, na verdade, eles são trabalhadores por conta própria, né? Eles são trabalhadores autônomos e independentes. Eles trabalham, vamos dizer assim, com o seu caminhão,
mas eles não têm nenhuma segurança, nenhuma proteção. A única coisa que eles têm é o frete. E o frete depende essencialmente do principal insumo desse tipo de atividade, que é o valor do combustível. E quando você tem o preço do combustível, do óleo diesel, oscilando dia a dia, né, e mais recentemente aumentando na bomba praticamente todo santo e abençoado dia, é evidente que isso aí deteriora completamente a capacidade de previsão desse setor em relação a... Mas ainda ficando um pouco nas condições de vida, professor, esses 70% de autônomos, eles têm seguro de saúde, eles têm algum tipo de proteção social? Não, absolutamente não. Eles têm que fazer tudo por conta própria. O seguro por exemplo, o seguro do caminhão, é eles que têm que pagar. O seguro saúde, seguro odontológico, eles não têm nada disso, eles têm que tirar do próprio bolso, né? E pagar o combustível, fazer tudo. E pagar tudo, todos os custos, né? Absolutamente todos os custos. Tá. São eles que pagam, né? No caso dos empregados, não. Aí as empresas, vamos dizer assim, aí já é uma relação de trabalho mais tradicional. Que são a minoria, seriam uns 30%. Seriam uns 30% e hoje em dia com um aumento muito significativo de cooperativas e terceirizadas. Quanto mais ou menos é a remuneração desse É uma categoria de 4 salários mínimos, quer dizer, por mais que eles façam, por mais que o autônomo faça mais do que isso, ele tem tantos custos, né, que ele vai descontando, que no final das contas, você tem um salário, uma renda um pouco maior entre os autônomos comparativamente aos trabalhadores empregados, enfim, diretamente ou não, contratados, né? Mas é em torno de 4 salários mínimos a média, quer dizer, varia um pouco, mas não muito mais do que isso. Essa questão, vamos dizer assim, da relação entre, de um lado, o autônomo, o que ele ganha e o que o diretamente contratado ganha, o empregado ganha, tem se aproximado também esses valores. Uhum. O que, inclusive, tem produzido esses efeitos de envelhecimento da categoria. Isso eu ia perguntar. Quem é? Qual a idade desse pessoal? Majoritariamente tudo homem, né? Mas, enfim, quem são esses? A média entre os autônomos beira os 50 anos. E em torno de 50 anos, um pouco menos. Entre os contratados, né? Os diretamente contratados, em torno de 43, 44 anos. Mas esse é um ponto interessante, né? Antigamente, tradicionalmente, o jovem que gostaria de se dedicar à atividade caminhoneiro, ele entrava numa empresa, formava um pequeno pecúlio ao longo de alguns anos, pegava um financiamento, se endividava, comprava um caminhão para ele se transformar num trabalhador autônomo. Né? É como aquele seriado Carga Pesada, né? Exatamente, exatamente. Era vamos dizer assim, um sonho de se tornar patrão de si mesmo, né? Mas a realidade sistematicamente impede que esse sonho se realize, né? Porque você não tem muito incentivo, né, do jovem para que ele se transforme, que se torne um autônomo, porque as condições de remuneração têm se aproximado, né? Então o valor líquido, a renda líquida está ficando muito parecido. Quer dizer, não tem nenhuma aura de aventura, de liberdade nessa... Eu acho que sim, se você pensar no início. Sim. Mas não se você pensa na trajetória. Porque com 50 anos atrás da direção... E com os riscos, né? Com todos esses riscos ligados aí à atividade, né? Principalmente a violência que se espalhou pelo país e assim por diante, né? A violência social. Agora, completando o teu raciocínio, então a categoria está envelhecendo, é isso? Sim, nitidamente a categoria está ficando mais velha. Hoje em dia você tem, enfim, motoristas de caminhão com 60 e tantos anos, e sem perspectiva de parar na realidade, porque, enfim, não fizeram um plano de aposentadoria, eles são autônomos, né? Uhum. Seja... Essa greve, professora, ela te surpreendeu? Ou ela confirmou algumas coisas? O que ela te Não, absolutamente não surpreende. Já houve greve em 2015. As paralisações e protestos, né, de caminhoneiros são frequentes. É uma panela de pressão que está explodindo. E duvido muito que medidas paliativas tomadas em negociação com o governo relativas aí à tributação deem conta, né, dessa situação, porque na realidade as condições de trabalho são muito deterioradas, muito degradantes e ao mesmo tempo o principal motivo dessa indignação, revolta, inquietação
consiste essencialmente nessa nova política de formação de preços. No preço do combustível. O preço do combustível que torna o processo de trabalho desse setor essencialmente imprevisível, ao menos do ponto de vista dos autônomos. Como é que funciona isso na prática? Em essência, o que nós temos é o seguinte, quer seja o trabalhador diretamente contratado por uma empresa, quer seja o trabalhador autônomo, em ambos os casos se depende desse insumo, que é o combustível. No diretamente contratado, menos, porque ele tem o salário é composto por uma parte fixa, muito baixa, muito pequena, e uma variável, uma parte variável que complementa essa fixa, que basicamente o obriga a rodar. Vamos dizer, é um percentual do frete que ele realiza, é isso? Que seria, exatamente, que seria, vamos dizer assim, o variável que depende essencialmente do frete, ou seja, essencialmente da quantidade de quilômetros que ele roda. No caso do autônomo, aí basicamente é só frete, quer dizer, ele precisa rodar muito para poder ganhar, enfim, o que ele ganha líquido, ou seja, em torno de R$ 4.100 por mês. Então, o valor, essencialmente falando, do combustível regula os ganhos. Se o combustível, o preço do combustível se torna imprevisível, como que ele pode assumir, ele perde o controle mínimo daqueles fatores que fazem parte do seu processo de trabalho. Quer dizer, como que ele vai, por exemplo, negociar um frete ou dar um valor de frete daqui a um mês, daqui a 15 dias para um cliente, para um contratante, se ele não sabe exatamente quanto ele vai gastar de combustível. E o combustível é o principal regulador do valor. Então você fica aí numa situação muito delicada, né? Ou seja, essa política de formação de preços, que é uma política que expõe o país a essa flutuação do mercado internacional, tem criado esse tipo de situação aqui dentro. Quer dizer, isso no imediato, não estou falando aqui da previsão a médio prazo, de estudo, do filho, da família, isso não... Completamente imprevisível. Você simplesmente perde a capacidade ou o controle, né, sobre variáveis que são variáveis elementares da tua vida, né? É uma categoria muito sacrificada. É importante que a gente destaque isso, né? O país não se interessa, grosso modo, né, por essa categoria. Então, você vê, enfim, pesquisas mostrando, né, que 26% dos caminhoneiros tomam, né, enfim, consomem substâncias ilícitas, né? Lícitas ou ilícitas, mas enfim... Para ficarem acordados e dirigindo, Para ficarem acordados, o famoso rebite, né? Eles tomam com frequência anfetaminas, etc. Que no médio e longo prazo tem efeitos devastadores sobre o organismo do caminhoneiro, enfim. E isso tudo as pessoas não percebem, ou seja, elas não se dão conta de que é uma categoria muito sacrificada. Por mês passa 19 dias longe da família, quer dizer, tem que tomar anfetamina para poder trabalhar, muitos deles consomem álcool. Você tem aí toda uma situação de deterioração, de degradação das condições de trabalho, que são muito críticas, né, e que explicam essa adesão, porque é importante destacar isso também. Nós temos, vamos dizer assim, uma representação desses caminhoneiros, que é uma representação historicamente muito frágil. Não existe um enraizamento na base, até porque as próprias condições de trabalho impedem que haja um enraizamento muito profundo, né, das associações que representam esse setor, essa categoria. Existem divisões internas da categoria, as divisões principais são autônomos e empregados, mas enfim, existem outras divisões, o que obstaculizam propriamente a mobilização coletiva. Como explicar que uma categoria tão fragmentada, tão subrepresentada, num território imenso, espalhada pelo país todo, né? Só para você ter uma ideia, uma dessas associações que se destaca, a Associação de Caminhoneiros, né? Ela praticamente existe no sul do país, com alguma influência no sudeste, mas a greve é nacional. Enfim, como se explica isso? E foi rápida, né? Muito rápida. É claro que existe todo um processo de mobilização que é prévio, que é anterior, né? A própria Associação de Caminhoneiros tinha chamado, né, um dia de paralisação. Eu suponho, eu desconfio que eles tenham sido também, de certo modo, tomados de surpresa por uma greve tão longa, paralisações tão longas, uma adesão tão ativa, tão intensa desse setor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o professor Rui Braga com essas informações interessantíssimas sobre os caminhoneiros.
Voltamos com o professor Rui Braga. Eu vou mostrar aqui a capa do livro mais recente dele aqui, que parece até a greve do que nós estamos vendo nesses dias dos caminhoneiros, mas não é. Aqui na Marginal de São Paulo, mas não é. A rebeldia do precariado. Precariado vem de precário, a situação precária dos trabalhadores. Exatamente. Agora, me diga uma coisa, professor, a questão nacional aí é um território imenso, como a gente falou, só rodoviário, né? Agora, é uma situação nacional isso? É uma questão nacional? Sim, porque é uma categoria espalhada pelo país todo, não vou dizer de uma maneira homogênea, quer dizer, evidentemente que está mais concentrada, enfim, no Sudeste, em São Paulo, mas qualquer cidade pequena depende do transporte rodoviário, quer dizer, né, é praticamente impossível você circular qualquer mercadoria hoje no país sem utilizar o transporte rodoviário. Quer dizer, a gente não tem ferrovias, né? Uhum. Então, naturalmente, nós nos tornamos dependentes, né, em essência, dos caminhoneiros. Não tem como... Não existem alternativas, quer dizer, as hidrovias não funcionam, mas não funcionam muito precariamente, não tem navegação de cabotagem, muito pouco, trens, muito pouco, ou seja, a mercadoria simplesmente circula pelos... No espaço entre as cidades e dentro das cidades também. Sem dúvida alguma. E basicamente todo... Quer dizer, o país hoje, ele está integrado no mercado mundial, quer dizer, ele depende de importação e exportação, mas ele depende de importações, né? E toda essa revolução econômica trazida pela globalização, ela depende essencialmente, ela depende de uma revolução logística, que é a revolução do container, né? Então, isso aí acelerou... O container vem no navio, chega no porto... Vem no navio, chega no porto, é encaixado diretamente num caminhão. Isso, evidentemente, que nos coloca numa relação ainda mais dependente, né, do caminhoneiro, dessa categoria, que descobriu, enfim, algo que é bastante óbvio, né, mas que talvez não fosse tão claro para o país, né, descobriu que tem um poder gigantesco, né, para um país, né? Parar um país do tamanho do Brasil, né? É claro que esse tipo de situação não se improvisa, evidentemente, que tem a ver com a crise nacional e é uma expressão da crise brasileira, né? Mas sem dúvida nenhuma que os caminhoneiros se descobriram hoje um dos atores políticos mais importantes do país, quer dizer. Agora, já surgiram notícias de que também estão se preparando movimentos aí, motoboys nas grandes cidades, em São Paulo, sobretudo, taxistas, os motoristas de ônibus. Isso tem alguma ligação entre si? Expressa alguma coisa, professor? Eu acredito que sim, quer dizer, eu insisti nesse livro, em especial, Rebeldia do Precariado, que é uma comparação internacional, que mobiliza dados do mundo todo, enfim. Eu tenho insistido muito nessa hipótese, nessa ideia, né, de que o conflito trabalhista, ele tem enfim, com a globalização, ele tem se deslocado daqueles espaços mais privados de trabalho, as empresas, fábricas, escritórios e assim por diante, para espaços mais públicos ligados à circulação, né, de pessoas e de mercadorias, né? E, evidentemente, que a circulação está ligada a todas essas categorias que você citou, quer dizer, motoboys, motoristas de Uber, rodoviários, motoristas de ônibus, cobradores, motoristas de caminhão. Eles ganharam uma centralidade que antes aparentemente não existia. Pessoal mais ligado a serviços também, não? Sem dúvida alguma. É uma relação de serviço, como toda relação de serviço que envolve público, ela é triangular. E como toda relação de serviço triangular que envolve o público, ela, evidentemente, que se nutre da capacidade ou do poder que essas categorias têm de incomodar o público. Então, a gente vai enfrentar situações que são situações bastante delicadas, né? Esse seria o precariado? Seriam os trabalhadores em situação precária em contraposição ao ao trabalhador das antigas indústrias, é isso? Em grande medida, sim. Os caminhoneiros, existe uma observação que é importante que seja feita, quer dizer, que do ponto de vista da renda, né, a maior eles parte estão acima, eles né? estão acima. Geralmente o precariado ele se distribui nesse setor que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, né?
então ele ficaria fora. Mas do ponto de vista das condições de trabalho, da precarização, ou seja, da deterioração das condições de trabalho, uma parte significativa dos caminhoneiros, de fato, integra o precariado. Eu diria para você que os terceirizados, os cooperativados e os agregados, eles, por definição, eles fazem parte, mas são a minoria. Que isso fique claro, eles não são a maioria dessa categoria. Agora, o precariado, o que é? O precariado, basicamente, é o trabalhador precarizado, ou seja, vamos dizer assim, um tipo de trabalhador que foi sendo sistematicamente colocado para fora dos regimes de proteção do trabalho. Quer seja pela informalidade, quer seja porque os direitos foram se deteriorando, os direitos trabalhistas de proteção foram se deteriorando. Então, essa franja aumentou muito, né, nesse último período e vai aumentar muito mais com a reforma, que eu costumo chamar de contra-reforma trabalhista do governo Temer, né? Enfim, é importante destacar alguns pontos, quer dizer, precariedade no Brasil, do ponto de vista do trabalho, sempre existiu, quer dizer, sim, não é uma novidade. Sim. O que é novo, a rigor, hoje, é que você tem muitos setores que antes eram protegidos. Antigamente, para dar um exemplo, para ficar mais claro, né? Antigamente a gente costumava associar trabalho precário com trabalho informal. Uhum. Quando? Quando a indústria predominava nesse país e os empregos, o motor de criação de empregos, ele se concentrava entre 3 e 5 salários mínimos. E o trabalho industrial era essencialmente trabalho formal. Só que isso aí mudou muito nos últimos anos. A estrutura do trabalho, a estrutura de classe foi se transformando e hoje o motor é um motor de serviços que paga, em média, 1,5 salário mínimo. Então remunera muito mal. E que tem uma série de peculiaridades que acaba fazendo com que os trabalhadores eles tendam a se afastar de mobilização, sindicato, direitos trabalhistas e assim por diante. Então, mesmo hoje o trabalho, uma parte grande do trabalho formal no país, ele é precário porque as condições de reprodução desses trabalhadores, elas são muito deterioradas, quer seja do ponto de vista da jornada de trabalho, da flexibilidade da jornada de trabalho, o nível de remuneração, o endividamento, as pessoas não conseguem mais pagar aluguéis, ganhando o que ganham no setor de serviços. Isso as obriga, por exemplo, a, enfim, ocupar. É o que eu chamo de essa nova precariedade que muitas vezes combina, por exemplo, trabalho formal com trabalho precário. Quer dizer, essas mudanças elas foram muito agudas e muito intensas no último período, entre 2002, 2003 e 2013, 2014, mas isso tudo se agravou absolutamente com a crise econômica, com o aumento do desemprego e do subemprego. Eu costumo dizer, ninguém consegue ficar desempregado muito tempo, ninguém é rico o suficiente para ficar desempregado muito tempo. Então eles são obrigados a recorrer ao subemprego. E o subemprego é basicamente a viração, né? Ou seja, o que dá, o cara faz o que é possível. Faz o que é possível com uma renda errática, intermitente, basicamente na informalidade, né? Hoje você percebe nitidamente um aumento enorme do chamado microempreendedorismo individual, né? Os microempreendedores. É o pessoal tentando se virar, né? É o cara que vende no semáforo, é o dono da carrocinha de cachorro-quente, é o cara que vende na porta do metrô, é o sujeito que tenta, enfim, vender alguma coisa na rua. É isso, quer dizer, é a informalidade. Agora, então, é legítimo, é esperável que a coisa vai explodindo aqui e ali, não, professor? Mário Sérgio, infelizmente, com a atual, vamos dizer assim, combinação, eu diria, explosiva, né, de contra-reformas que eliminam ou tendem a mitigar a proteção trabalhista e medidas neoliberais que aprofundam a crise, você vai ter aí um quadro muito complicado no futuro. E a experiência internacional mostra com muita clareza, né, que essas reformas, que são reformas de austeridade, que eu costumo chamar de austericidas, né, elas não são capazes de produzir emprego, mas elas são capazes de destruir o emprego formal protegido e criar muito subemprego. E o subemprego, ele tende a ser explosivo, inclusive do ponto de vista da cidade, do dia a dia da cidade. Quer dizer, greves, a gente vai ter paralisações, bloqueios de estrada, ocupações urbanas, greves de mototáxi, pressão, enfim, para que se regule Uber e coisas do estilo. Feliz ou infelizmente, sem dúvida nenhuma que é um futuro bastante difícil.
Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, Rui Braga, muito agradeço. esclarecedora. Vou mostrar aqui seu livro novamente, A Rebeldia do Precariado, editora Boitempo, saiu agora há alguns meses, e é muito interessante quem quiser aprofundar esses assuntos de sociologia do trabalho. O professor Rui Braga é professor na USP de sociologia. Ficamos por aqui, voltamos na próxima quinta-feira, sempre ao vivo aqui na Globo News.